Bom dia você que acordou de madrugada, ou você que está no fuso horário rural no Brasil, ou você que está em outro país, como Portugal, Espanha, esses países que agora pelo fuso, mais ou menos a hora do almoço, quase perto da hora do almoço, acho que é, né? Quase perto da hora do almoço, a gente está tomando café da manhã aqui com vocês. Então, bom dia, Rafael, Bruno, a Juliana, o senhor Clécio, Yuri. O Marco Duarte foi o primeiro, gente. O Marco Duarte entrou aqui já, ó. Bom dia, acordei de madrugada. Dá bom dia, Buriti, para as pessoas. Bom dia! Obrigado, Buriti. Estou publicando nas redes. Agora, gente, o Buriti virou spammer, né? Vocês viram quanto que o Buriti espalha. É isso aí, Marco, 11 horas, né? Para mim, 11 horas já é perto do horário do almoço, porque eu sou do fuso horário rural. Então, 11 horas eu já tô com fome já. Eu peço desculpas porque eu tô com a voz bem estranha também. Tô forçando ela. Talvez até sumo meu vídeo de vez em quando para dar umas tossidas por aqui, porque eu tô mal pra caramba. Desde semana passada, não é corona. O médico falou que não é corona, mas tô de olho porque tive febre, tive umas coisas estranhas, gente. Mas parece que é só uma forte gripe. Mas tô aqui, tô firme e forte. Ontem eu fui dormir 10 horas da noite, 9h30, para dar uma recuperada, porque sabia que hoje tinha que madrugar, né? O Luiz Paulo, que horas nasce o sol? Luiz, nasce entre 6h15 e 7. Não, 6h15 e 6h30, viu? Porque como eu levantei hoje às 6h10, estava escuro. Aí eu tô aqui, inclusive, vocês podem ver, eu tô numa sacada, né? Eu consigo ver o nascer ali, ó. Já tá um pouquinho mais alto já. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Melhoras mesmo. Estou precisando, cara, para voltar ativa. Um ponto interessante para falar para vocês é sobre o UX Café, né? A partir da semana que vem, nós mudaremos o nome de UX Café. Como que será o novo nome, Buriti? Bem na hora que ele está bebendo, só para atrapalhar a bebida dele. Bom dia, UX. Será Bom Dia UX, porque tem um conhecido nosso, Luiz, que ele não se decide o que ele vai fazer com o nome dele, e ele já usava o UX Café, mas ele trocou para UX Co, só que ele não decide o que ele quer da vida. Fica até o recado aqui depois para você, Luiz. Mas lembrando que eu já falava de UX Café ó, em 2017, lá no TEC. Buriti já falava de UX Café, mas não online. E aí, como o Luiz não se decide e voltou a falar do UX Café, agora a gente vai falar, então, Bom Dia UX, uma sugestão do nome de Clécio. Clécio, que inclusive é o presidente supremo do UXPA São Paulo, que nos apoia aqui e do qual eu e o Buriti também fazemos parte. Então, o UXPA sempre está nos apoiando aqui no Bom Dia UX, futuro Bom Dia UX, entre vários outros eventos. Ontem teve o Book Club, certo, Buriti? É hoje. Hoje vai ter. Você vê... É hoje e leiam. Quem não leu, ainda dá tempo. Hoje a gente vai debater os 2 primeiros capítulos dessa beleza aqui. Que horas que vai ser, Buriti? 8 horas da noite. Quem se inscreveu pelo Simpla vai receber o linkzinho para entrar na live e participar. Muito bom. Então, ó, Book Club do XPA vai ser bem legal, tocado pelo Eurípides. Isso, e com a participação, a sua participação e da Ana também, correto? Uhum. Ó, que legal. Então vai estar bem legal. Não pode perder. Eu dou uma palestra no YouTube pela faculdade UFC de Maringá, que também vai rolar no YouTube. Eu postei no LinkedIn, inclusive, o link. Então, vocês que estão vendo pelo LinkedIn ou não, eu vou falar sobre o dia a dia de UX. 8 horas? Não, a minha é das 6 às 7, para não bater com o horário de vocês. Então, dá para vocês entrarem no YouTube, assistir a minha palestra, que o link está lá no post do LinkedIn, e depois entrar no Book Club do XPA. Dá para ver tudo, viu, gente? Sem sair de casa. O Bruno está falando, Buriti, que não dá mais para se inscrever no Book Club. Como é que faz, então? Foi. Não, a gente colocou 150 inscrições. Elas esgotaram semana passada.
Eu vou dar uma olhada agora, Bruno, se eu consigo ter uma lista de espera no Simpla, tá? Se conseguir, eu publico lá no Instagram do XPA. Então fica ligado lá. E se você se inscreveu e está assistindo essa live aqui e não vai, libera a sua vaga. Exato. Muito bem. Agora, sem mais delongas, nessa manhã de sol, eu não sei como é que tá aí para vocês que estão assistindo a gente, mas aqui tá um sol. Ó, o Rafael falou, eita, o LinkedIn ficou com header preto, foi agora isso. Sim, foi, Rafael. Ontem eles anunciaram Black Lives Matter, né, como parte como parte de uma ação do LinkedIn, então eles mudaram várias coisinhas para preto dentro do LinkedIn. E eu acabei de ver o meu também está todo preto, mas eu já tinha visto no Twitter ontem que eles tinham feito essa modificação. Bem interessante, em prol de um movimento, né? Ó, bom dia, Cristiane. Rafael Tadeu, sim, foi hoje, exatamente, pelo Black Lives Matter. Hashtag Black Lives Matter, bem legal isso. É isso, né? No final eu falo das novidades do canal Design Team que estão vindo por aí. Tem novidades muito boas. Novas pessoas farão parte do Design Team, gente. Então vai ter novos profissionais do Design Team falando com vocês. Então, no final dessa live eu vou anunciar os nomes das pessoas que agora estão em parceria com o Design Team de forma fixa. Vamos falar assim. Agora eu quero ver, hein? Mas vamos direto, sem mais delongas, novamente, sobre o que a gente vai falar, então, hoje, só para reforçar, Buriti. Porque o Buriti está quieto, gente, o que aconteceu? O que eu não posso falar, ele não fala. Estou olhando no Simpla aqui. Então, o seguinte, né? É curioso porque eu achava que essa discussão nem existia de fato, né? Para mim era uma coisa muito clara na minha cabeça. Mas eu estava assistindo uma live semana passada, que eu falei para a galera do XPA, que é meu novo crush no UX aí, né? A Debbie Levitt. Ela falou um pouquinho sobre evangelização de UX, aí ela fala de processo de UX, ela compara, e ela vai criticando várias pessoas que botam o processo de UX igual ao processo de Design Thinking. E isso juntou com algumas discussões em grupos de WhatsApp que a gente participa, né, Rodrigo? Que a gente vai tirando esses temas daqui, desses grupos. E eu vi gente falando lá assim, não, mas UX é Design Thinking, é a mesma coisa. E aí a Luizinha falou, não, peraí, a gente precisa conversar sobre isso, porque não é bem assim, né? Até porque se fosse assim, chamava de uma coisa só, né? Não precisava de dois nomes, né? E aí a gente resolveu bater esse papo, porque a gente gosta de coisas polêmicas aqui, né, Rodrigo? Apesar de que eu não acho que falar disso é tão polêmico quanto outros temas que a gente já falou. Mas não. Claro. Você acha que é polêmico? Você que está assistindo a gente, você acha que é polêmico? Fala pra gente se você acha que é polêmico. Essa mistura que as pessoas fazem de que UX e Design Thinking pode ser a mesma coisa. Eu ouço umas barbaridades por aí, umas coisas assim que, e inclusive eu escuto em cursos. Eu acho que, apesar da gente falar se vai ser ou não a mesma coisa, mas a galera gosta de fazer uma mistureira, de criar uns conceitos próprios que embananam tudo e só pioram. Talvez não piore para você que é designer, que sabe e consegue enxergar a diferença entre UX e Design Thinking. Mas, quando a gente fala de pessoas que não são designers, e são empreendedores, ou são profissionais que estão no mercado em áreas que não são de design, como eu já falei, acaba só complicando mais ainda, porque acabam ouvindo esses conceitos distorcidos sobre UX e Design Thinking, e aí dá no que dá, que vocês devem passar no dia a dia ouvindo coisas, né, completamente absurdas em relação ao que é UX e Design Thinking. o Marco falou assim, essa discussão nossa de hoje, Buriti, é tão polêmica quanto design é luta? Não acho que chega tanto, Marco. Aliás, é polêmico, mas acho que não chega. Aliás, o Fratinho conversou comigo, Rodrigo, no LinkedIn, que ele achava que tinha que ter um round 2 dessa discussão, porque dá para explorar umas outros lados aí. Inclusive, a gente viu aí que deu frutos, né? Porque a B&D Design fez uma live bem legal, né? Sobre... Caramba, como é que era o nome? Não era luta, né? Mas importância social do design e tal. Eu acho que cabe mais coisa aí.
Inclusive, o Fratin recebeu críticas, né? Ele recebeu posts diretos para ele, assim, de críticas. Vou te não matar. chega a ser ofensa, não chega a ser desse nível, assim, mas recebeu, né? E assim, eu vou bem, te dizer, todo mundo... O Fratinho é maduro, né? Um cara adulto, ele sabe como é que lida com isso, né? Quando eu tive o site de futebol, há mais de 10 anos atrás, né? A gente saiu no jornal, e o Caceu da 4 lá, e era nesse nível, mas é futebol, né? Então, tipo assim, eu fazia um artigo lá e falava de algum jogador, algum jogo que foi muito ruim, o que vinha era, você é um desgraçado, vou te matar, e não sei o quê. Pô, eu espero que aqui não role isso, né? Porque... Não rolou, não chegou nesse nível. A pessoa até argumentou tudo mais. Mas eu acho que a gente vai fazer um round 2 de design e luta. A gente vai trazer pessoas que acreditam que design é luta. Para também ouvir o lado de lá. Eu acho que é mais do que justo. Porque tem pessoas que acreditam que design é luta no aspecto do qual nós tocamos naquela live. E deixamos claro que não significa que você não luta, mas o design é só um canal. Não vamos falar disso hoje, mas fica aí a dica que vai ter um round 2 sim, né, Buriti? Mas eu fico feliz, porque o objetivo era esse. Exato. Inclusive, agora, se quiser fazer vídeo de resposta, faz aí, cara. Que o objetivo é esse, é gerar essa discussão. Mas manda pro Buriti, não manda para mim, não. Manda que eu publico ainda. Se for bom dia, Wesley, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Wesley. O Clécio falou, se tem haters, é sucesso. Um amigo meu fala que se tem haters é relevante. O Rafael falou, na minha graduação em design, terminei em 2018. Só ouvi falar umas 2 vezes sobre o UX, mas Design Thinking reinava. Exato, Rafael. Design Thinking ainda reina pela viralização que aconteceu sobre esse tema para as empresas como uma ferramenta monstruosa. Aí que vem a confusão entre UX e Design Thinking, que é uma coisa que eu também não imaginava que existia, e o Buriti falou, cara, a gente tem que falar disso porque estão falando ainda confundem. Então, acho que vale a pena a gente trazer aqui à tona, né? Sim, a coisa é tão complexa no caso da confusão que muitas vezes quando vão te contratar como UX, você é Design Thinking, né? Uau! Aí o Felipe, bom dia, Felipe. Então, UX Design Thinking e Design centrado no usuário não são a mesma coisa? Bom dia para vocês, grande abraço. Eita, gente, acho que o Buriti caiu. Vocês viram que o Buriti subiu, né? Mas não tem problema. Vou esperar ele voltar. Enquanto ele não volta, eu vou tocando aqui. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente ter noção e a gente pensar é o que é UX e o que é Design Thinking. É separar exatamente esses dois raciocínios, né? A gente acha bastante explicação. Olha lá, a Buriti está voltando. Caiu aí, amigo? Não sei. De repente fechou a aba. A internet está funcionando? Fechou, verdade. Não sei. Eu estava falando para o pessoal, Buriti, que uma das coisas que é importante a gente entrar e mostrar a diferença dos conceitos e usar isso como argumento para você que está assistindo é entender o que é UX e o que é Design Thinking. Ter uma noção de conceitos e até de história, de como que um surgiu e como o outro surgiu. Então vai ser um pouquinho de recapitulação de informações para a gente conseguir perceber a diferença entre UX e Design Thinking. Quer trazer alguma coisa, Buriti? Não, acho que isso aí que você falou é muito pertinente, né? Sobre essa diferença de como surgiu um e como surgiu o outro. Isso é um dos textos que eu li, né, nessa minha busca sobre, cara, será que a galera realmente tem essa dúvida, né? E aí, quando eu joguei no Google, em português mesmo, apareceu um monte de artigo. Alguns dizendo, Design Thinking não é, Design Thinking versus UX, algumas coisas desse tipo. Então tem uma quantidade boa de artigos. E eu fui procurar também para lá fora, né? Botei em inglês para ver o que rolava aí. Apesar de que Design Thinking e UX, né? É inglês também. Mas procurei especificamente algumas respostas em inglês também. E eu vi muito fórum. Né? Olha só, fórum, né? Uns fóruns aí de design, o pessoal se degladiando. Aí cada um vai dando a sua opinião, né, meio que sem embasamento, mas cada um trazendo a sua vivência, e aí fazendo comparativos um é mais estratégico, o outro é operacional, quer ver, eu até anotei aqui algumas coisas, né?
as diferenças são sutis, né? Um é mais focado no nível de sistemas e problemas mais profundos, e o outro na prática e no serviço. Então você tem várias opiniões ali que não necessariamente estão certas ou erradas, mas que não ajudam a chegar a uma conclusão, né? Esse é o fato, assim, né? O pessoal de UX liga diretamente ao usuário. Mas o Design Thinking é baseado, um dos seus pilares é o design centrado no usuário, que deu origem ao UX. Então, você tem aí uma série de questões. E muita gente vai falar para a gente o quê? Né? Que o Design Thinking é um pedaço do grande conjunto de UX. Então, você tem várias frentes aí. Então, a discussão na internet, ela existe, por mais que pareça que não, mas ela existe. Só que eu acho que o crítico, Rodrigo, na minha visão, não é se a definição de um ou outro é igual, não é se um fala mais com o usuário que o outro, não é essa a questão. Acho que o que mais crítico para mim é a gente não ter clareza dos outputs disso, né? Do que sai de cada um, tá? E o processo que cada um realmente faz, né? Porque se você tentar aplicar um processo de um no outro, talvez não funcione tão bem. Então, aí é que está o problema. Talvez tenha até o que você citou de cursos, né? Misturando, né? É você meio que fazer a pessoa sair dali do curso achando que é UX, aplicando um processo de design thinking, e que não necessariamente é o que se encaixa no processo de UX, né? Sim. O Buriti, para de fazer download de torrent, porque sua internet está travando. Você deve estar fazendo download de jogo. Ele comprou um novo PS5. Não comprei. E está fazendo download de jogo ali, ó. Uma das coisas que é importante e a gente sempre traz são exatamente explicações fundadas, né? Esse cara aqui, Tim Brown, autor desse livro aqui, Design Thinking, depois eu mostro a capa inteira para vocês, e não é um livro novo, onde ele fala uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias, Design Thinking, né? Ele fala, numa explicação bem resumida, que Design Thinking é uma abordagem... eu vou mostrar esse também. Mas é bom ressaltar que são o mesmo livro, tá? No final das contas, né? Exatamente. Então, se você for comprar, não compra os dois não, que você vai estar fazendo besteira. E ele traz, Design Thinking é uma abordagem antropocêntrica para inovação que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas. Que explicação, né? Para você que não sabe o que é antropocêntrico, é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, olhando para os usuários, olhando para os clientes, olhando para os seres humanos. Então, a questão é que Design Thinking também enxerga, né, a pessoa como o centro do trabalho em volta para resolver seus problemas. Isso que é interessante como abordagem de que Tim Brown trouxe em seus livros, né? E ele ainda acrescenta, o Design Thinking, ou pensamento de design, na tradução literal, é uma abstração do modelo mental utilizado há anos pelos designers para dar vida a ideias. Olha só. Então, a gente pode falar que Design Thinking veio com um trabalho desenvolvido por designers. E tem tudo a ver, né? Por isso que talvez aconteça até a mistura. Porque o Design Thinking ele tem como objetivo também ser centrado no ser humano para resolver seus problemas. E foi uma abordagem trazida, uma metodologia trazida por designers. Ela é bem mais antiga do que o livro do Tim Brown, tá? Ela é bem mais antiga do que a galera IDEO trouxe, ela já era discutida em outros lugares anteriormente, mas ela foi cunhada, assim como a gente fala de UX, né, mesmo assim, tangibilizada, concretizada como um método, como etapas, a partir desses caras que começaram a aplicar e disseminar esse conhecimento para dentro das empresas. Né? Quer falar, Brit? Não, e é engraçado que, como você falou, né, isso é muito interessante também ressaltar, que ela não foi criada pela IDEO. Isso é muito bom, porque eu ouço isso de forma muito comum. Porque o Design Thinking da IDEO, não sei o que lá. Aí eu brinco, né, que o Design Sprint que a gente fez aqui no canal é o Design Thinking by Google. Então, assim, se você botar hoje na internet aí, no seu Google agora, abrir lá imagens e colocar Design Thinking, você vai achar um monte de imagens que são processos diferentes para Design Thinking, ou pelo menos representações visuais para o processo de Design Thinking de forma diferenciada. E o próprio Double Diamond não é algo que surgiu com a IDEO. Ele surgiu com o Design Council da Inglaterra,
e eu até aprendi com a Natália Arsan esses dias, que veio do pedido do Churchill mesmo, né? Porque foi feito para ajudar na guerra lá. Então, você vai entender que design thinking não é uma coisa proprietária, não é de alguém, beleza? Então é um pouco antigo. Porém, o que eu falei num outro gravação nossa, que acho que foi o Design Salva o Mundo, ou algo nesse aspecto, não lembro qual foi o Ex-Café que eu falei disso, mas eu acabei caindo num artigo de um especialista em inovação, que é o Dirk Nemeyer, né? Dirk Nemeyer, e ele fala exatamente desse histórico, do Design Thinking ter surgido muito ali embarcado no sucesso da Apple, né? Surgido para o mercado, né? Ganhado importância muito embarcado na Apple, na inovação da Apple, na diferenciação da empresa. Olha como o Steve Jobs consegue entregar coisas maravilhosas através do seu design thinking. E aí as outras empresas começaram a querer o mesmo. Querer falar assim, cara, eu quero aquilo ali. Eu quero também ser a Apple. Eu quero, até hoje, né? Não sei quem já ouviu isso em alguma empresa. Ela faz igual da Apple e tal. Mas hoje não é. Hoje é Elon Musk. Todos querem ser Elon Musk. Durante o tempo foi a Google também, né? Mas assim, tem ele fala desse nascimento, né? Que, de certa forma, o Design Thinking já entrou nas empresas ali em cima. Então ele já começou no C-Level, que ele chama, porque misturou ali naquela sala, naquelas dinâmicas, o board, os C-Levels ali, para trabalhar no que a gente chama de foco em inovação. Então, se a gente puder dar aqui uma definição que possa diferenciar os dois, eu acho que um é focado em inovação e o outro é focado na melhor experiência. Talvez seja uma boa definição de diferenciação, tá? Mas o Design Thinking, ele estava muito focado nisso. E o que eu estava falando também aqui com a minha esposa, né, com a Ana, esses dias, que a Design Thinking, na essência, ela não precisa sair com um produto do final da Design Thinking. Né? Ela sai com um protótipo, uma ideia validada. Né? Todo mundo já viu o vídeo clássico da IDEO, né, do carrinho de supermercado, e eles saem dali com um protótipo validado com os clientes. E que o próprio David fala, né? Ó, vai iterar, vai melhorar ainda, vão ter outras opiniões e tal, porque o normal é o que sai de uma Design Thinking, e, gente, pode corrigir à vontade, assim, mas a minha visão é o que sai da Design Thinking é uma ideia prototipada e validada, e aquilo ali vai para a mão realmente de um time de produto que vai tornar real, viável financeiramente, etc. Né? O Gustavo, que disse para mim que ia acordar para assistir isso aqui, mas duvido, o Gustavo Oliveira, ele, né, que foi um dos grandes responsáveis pela Design Thinking se popularizar lá na TOTUS, né? Ele criou o Lab lá, o UX Lab, e aplicava muito Design Thinking, uma mistura aí. Ele falava muito disso, né? Que a solução, o que saía dos Design Thinkings dele, tinha que ir para um engenheiro. Por quê? O engenheiro ia pegar aquilo e falar assim, cara, como é que eu vou pegar isso e vou tornar isso o menor custo possível? Porque ali na Design Thinking você não vê isso. Você não vê o custo daquele produto como um todo. Você pode até sentir um cheiro disso. Mas é isso, é um tiro, né? Como o Design Sprint né? É uma sprintzona, assim, é um investimento direto. O UX é uma coisa que está ali constante no produto, ele está participando da construção do produto no dia a dia. Ele tem que estar relacionado com o usuário o dia a dia, o tempo todo. E aí, o Dirk, ele fala isso, de cara, o Dirk, né? Ele fala que o Design Thinking entrou com essa visão de vamos ajudar o C-Level a se inovar, a produzir coisas diferentes, a ser igual à Apple. E o UX, que a gente sofre até hoje, entrou pelos esgotos, que ele fala, né? Entrou ali por baixo. Entrou fazendo diferença ali embaixo e subindo devagarzinho. Mas até hoje a gente sofre esse viés que ele chama. Quer ver? Eu anotei aqui o termo que ele fala. Que é o viés... Categorizou... Ele tem um nome lá, depois eu falo para vocês aqui, que é essa questão da primeira impressão, né? Então, o UX deixou essa primeira impressão de ser operacional, e aí ele sofre esse preconceito disso. Então, tem essas duas diferenças, mas é o viés de ancoragem, que ele chama, que é muito tempo você usar uma técnica de negociação, né, que se chama ancoragem, que faz você comparar algo com as primeiras impressões que aquele algo deu. Então, assim, o UX vai ser sempre tratado desse jeito, segundo ele, né, na visão dele. Então, isso é uma diferença muito clara para ele, de Design Thinking
para UX. E ele até critica o design thinking, na visão dele, né, o Dirk Nemeyer, ele fala que ele fica triste pelo design ter se afastado tanto de conceitos que eram seu cerne, que eram a materialização e a prática de algo, né? Fazer realmente acontecer. Porque ele acredita que o design thinking é muito no campo da ideação ainda. Então, por isso que talvez muita gente fale que o UX é o operacional e o design thinking é o estratégico. Eu acho que é um erro falar isso, mas talvez seja por isso que muita gente fale isso. Eu acho que também o que a gente nota é uma distorção da aplicação. Isso acontece muito hoje em dia, né? Pela popularização do design thinking como uma ferramenta de inovação, a princípio, e hoje já é usado para muito mais do que isso, você tem uma distorção da ferramenta. É uma ferramenta. Então, você tem uma adaptação e uma distorção de o que ela faz, os passos que ela pode seguir e o que ela entrega no final das contas, né? Eu vejo muitas vezes, eu já vi pessoas criticando aquela máquina de ultrassom que o pessoal resolveu, através da aplicação do Design Thinking, pintar a máquina e transformar ela num submarino, né? E não pensar na máquina, mas num redesenho de pintura e decoração da máquina. Então, até eu ouço que esse é um exemplo da distorção do design thinking, né? Ele não vai algumas vezes para ali e alterar aquele produto ou ver a essência daquilo, mas é para criar uma camada de skin, que é o que você falou, que muitas vezes o design thinking ele é distorcido para não trazer necessariamente uma solução que resolva um problema, mas um skin para disfarçar o problema. E já ouvi muito isso em discussões sobre design thinking, quando a gente entra para falar, cara, o que é o design thinking e como ele está sendo aplicado hoje? Então, a gente vê um problema sério a cultura, eu fui tentar falar, nem consegui, essa mudança de cultura sobre o que a ferramenta design thinking é, o que não é um problema, né? As empresas acharam como uma forma, e como você falou, chegando no C-level, uma forma de trazer um ferramental que ajudasse os caras a começar a pensar diferente daquele modo que eles sempre pensaram antiquado, né? Isso que você citou, o Bruce Nussbaum, não sei se você conhece, mas ele é um autor aí, e jornalista e tal, ele é bem crítico ao design thinking, e ele escreveu em 2002, eu acho, um artigo que ele fala que o design thinking falhou, porque ele acredita que o design thinking foi despido da sua principal característica para entrar nas empresas, que é o caos. Né? É o caos controlado, mas ele foi despido. É o que você falou de, cara, traz aqui o design thinking para mim, mas só a capa do design thinking para dizer que a gente faz isso, né? Só que molda ele na nossa cultura, na nossa forma. E o pressuposto dele é completamente o oposto, né? É chegar lá e causar um caos, tirar aquela segurança, aquele conforto e provocar inovação através disso. Então ele critica muito isso. O Dirk também fala isso, ele inclusive considera, isso é bem polêmico, ele considera que o design thinking realmente falhou, não funciona. Sei que o Gustavão discorda, eu também discordo em certos pontos, eu acho que é muito relacionado ao que você falou, para algumas empresas não funciona, e aí ele fala, olha, GE, umas outras empresas, são casos extremos de sucesso. Mas para outras que ele foi depredado, né, foi esquartejado, ele realmente distorcido, ele não funcionou, é a crítica deles. E tem uma outra visão, que geralmente eu passo para os meus alunos, uns artigos para eles, no final do curso, ele é da pós, eles fazerem um artigo falando sobre o design thinking. E um dos vídeos que eu passo é o da Natasha Jen, que ela fala que design thinking is bullshit. Porque ela diz que nós designers começamos a utilizar essa ferramenta do design thinking para qualquer coisa. E ela fala que tem coisas que você não precisa, você já sabe o que tem que fazer. Você não precisa fazer um design thinking. E tem outras coisas que ela fala, mas o grosso é ali, a gente está usando design thinking para qualquer coisa. Isso é um fato. Quando na Embraer eu ouvi, né, quando o pessoal descobriu o design sprint, tinha gente querendo usar para qualquer coisa. Vamos mexer na raça do avião com design sprint. Eu falei, gente, calma, não é assim, né? E aí você vai distorcendo para caber dentro daquele seu desejo de usar aquela ferramenta, né? Então, ele tem esse viés, sem sombra de dúvida. Mas a gente está fugindo da visão, né? Ele é UX ou não é, entendeu, Rodrigo? No final das contas, assim, ele pode ser considerado UX? Se você é um UX e só aplicar o design thinking no dia a dia do seu trabalho, é UX isso?
Ah, boa provocação. Antes da gente trazer esse ponto, até para a gente falar sobre o que é UX e conseguir comparar as duas coisas, a Patrícia trouxe essa questão. Fiz umas comparações. Bom dia, Paty. A Paty é firme aqui no UX Café, hein? Ó. Fiz umas comparações que o Itiro, o Fuentes e outros autores já tinham um formato bem parecido com o Design Thinking. Tipo, pesquisar, criar, idear e testar. Por isso, eu acho que é muito mais velho, né? O que acham disso? Sim, sim. Inclusive, ele remota a década de 60, você já tinha estudos da ciência do design que discutiam sobre o processo de pesquisar, criar, idear e testar, discussões relacionadas à convergência e divergência, né? O Buriti falou do duplo diamante, que foi usado até antes da década de 60, né? Então, o Design Thinking, ele remota de uma data bem anterior ao que a gente tem tangibilizado nos livros e nos materiais da IDEO, né? E que não é negativo, tá, gente? Acho que a IDEO tem um Não. papel importantíssimo de trazer essa ferramenta, trazer o design para discussão pública. É importantíssimo, tá? E eu sempre falo, sabe uma outra coisa legal também para você ver isso aí, Rodrigo, se aplicando? Oi, Fares! O que é legal, tem um documentário no Netflix que se chama The Toys That Made Us. Acho que é isso, né? The Toys That Made Us. Porra, demais. Que é o Brinquedos da Nossa Infância, se eu não me engano, tá? Em português. Tá, tem 3 temporadas. Se você assistir ela toda, é tudo muito rápido, tá? São episódios de 40 minutos. 3 episódios por temporada. Todos os episódios, eles falam brinquedos da década de 40, década de 30, falam desse processo aí que você citou. A gente desenhou, fez uma pesquisa com o cliente, o consumidor, desenhou o boneco, desenhou o joguinho, desenhou o brinquedo, levou para algumas crianças testarem e trouxe. Então, assim, eles já faziam isso no mercado. Óbvio, alguém encapsulou, alguém trouxe isso. Ótimo, funciona, tá? Vamos lá, Rodrigo, mais algum? A Samantha, bom dia, Samantha. Samantha também, cara, ela tá firme toda manhã aqui. Ó, que mais, ó, Tos. Sempre. Bom dia, também. Tos. Ó, o Mal, positivo e operante por aqui, bom dia, Mal, sensacional. Ó, vamos ver o que mais que tem aqui de comentário, assim, de bom dia, até agora nada. Ó, mas daí a gente tem aqui, ó, o Gonçalo fala, Design Thinking é igual mentalidade projetual. Interessante esse ponto. Sim, acho que faz sentido. Porque são tiros, né, definidos, né? Você sabe que começa aqui e termina aqui. Daqui esse produto tem que ir para algum lugar. Você não pode ficar ali. Óbvio que a gente sempre fala que design thinking não é linear, né? Você pode ficar indo e voltando ali porque você percebeu algum problema e volta. Mas efetivamente sim, Gonçalo, eu concordo com você. Ele tem que ter um fim, né? O Rafael Tadeu trouxe uma provocação interessante, que ele associa muito o tema Design Thinking versus UX com o Google Glass, né, que aparentemente veio para inovar, porém no mundo real não funcionou. Eu não sei como que foi o processo de criação do Google Glass, se eles usaram Design Thinking, ou se eles estudaram UX nesse caso, provavelmente analisaram a experiência do usuário ali de alguma forma, e se a gente pode ver, talvez o Google Glass veio de um resultado de uma Design Thinking, né, eles têm umas fotos dos protótipos bem legais, né? Se a gente fala sobre inovação, sim, o Google Glass ele veio com um princípio de inovação para testar uma coisa maior no futuro. Então, eles foram os vanguardistas em relação a esse tipo de assunto, para que daí no futuro eles possam trazer alguma coisa realmente consolidada no uso no uso do ser humano, né? Então vamos ver o que vai vir depois. Mas sim. Você sabe, Rodrigo, que o Google Glass não foi descontinuado, né? Ele não é um produto que foi finalizado. Ele é utilizado muito hoje em indústria. Muito com realidade aumentada, com umas questões de manutenção, de armazenagem. Eu vi isso muito na Embraer, alguns exemplos. Não chegamos a aplicar lá, mas vi alguns exemplos. Então, ele meio que foi ressignificado. Talvez é inovado, e depois, com a experiência mesmo, você viu que ele funcionava para outra coisa, né? E nesse mercado, quando a galera fala disso, ser vanguardista é fundamental, né, cara? Então, assim, nós somos os primeiros a lançar um óculos como a proposta do Google Glass. Não tem ninguém que tenha feito antes de nós algo daquele jeito, né? O Gonçalo complementa, é como abrir um bolo e querer dizer que o que é leite e o que é farinha.
Bela ilustração, Gonçalo. E aí vem aqui, né? Se a gente pega, se você pega assim, captura na internet o que é UX e coloca aqui sem precisar desenvolver o assunto, e se você pega da IDF, né? O que é melhor ainda, o que ele fala? O design de experiência do usuário, o famoso UX, é o design que as equipes usam para criar produtos que fornecem experiências significativas e relevantes para os usuários. Se você pega literalmente uma frase como essa, e se você compara com uma frase como essa, aí que a confusão realmente acontece. Design Thinking é uma abordagem antropocêntrica para a inovação que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas. Capturado no livro de Tim Brown. A palavra inovação, para mim, muda tudo aí. Ótimo ponto. Exatamente isso. Se você não consegue destrinchar realmente uma boa interpretação de texto, ou se acha... Até porque está traduzido isso aí, né? Não sei como é que é no original. No original deve ser pior ainda para conseguir chegar no ponto. Se você pega, realmente é muito fácil se confundir. Se você não acha a palavra inovação como uma justificativa, as duas coisas estão falando praticamente da mesma coisa, né? Então, é um perigo, e por isso que acontece a confusão. Mas eu acho que a gente pode realmente reforçar aqui para vocês que UX não é design thinking, não é a mesma coisa. Pegar UX e tratá-lo como design thinking é você diminuir uma disciplina para uma ferramenta, sendo que design thinking é uma ferramenta e você não vai transformar isso numa disciplina. Então, acho que podemos falar que design thinking está contido em UX. Matemática, hein? Lembra? Até porque se a gente traz para o próprio Tim, né, Brown, que ele fala que é uma abordagem, e aí tem uma metodologia ou abordagem, tem essas discussões, né, de metodologia, método, abordagem, eu considero que, e aí é o problema do inglês, eu não sei como é que está lá no inglês, a gente teria que olhar, mas abordagem é diferente de cultura, né, e para mim o UX está muito relacionado à cultura, a forma como o local inteiro tem que funcionar. E o Design Thinking é um modelo de pensamento que todo mundo tem que ter. Mas o Design Thinking, na minha visão, cara, se essa empresa ela tem as suas bases, e aí talvez a gente possa voltar à raiz, Rodrigo. Né? Vamos voltar à raiz. Talvez design centrado no usuário seja a grande cola disso tudo, seja o prato que sustenta toda essa discussão, sabe? Porque se uma empresa ela é centrada no usuário e tem uma cultura de UX, ela vai usar a ferramenta do Design Thinking por algumas vezes, mas ela vai usar outras ferramentas também. Eu ia falar isso, assim como qualquer outra ferramenta, exatamente, né? A Patrícia falou um troço legal aí, Rodrigo, do negócio que a gente sempre comenta aqui e tem relação com o inglês e o português, que é o nome. Boa. Descendo aqui, olha quem entrou aqui, ó, Rick Freitas. Eu acho que o Fares nem dormiu, estava falando comigo algumas horas atrás, deve ter virado. Ó, um elogio aqui para você, Buriti. Chamo-me Bruno Santos, estou aqui em Portugal, salve Portugal. Vocês são fera. Buriti, identifico com vossa abordagem, direta e sem mimimi. Legal ver essas discussões da academia versus mercado. Olha aí. Eu ia perguntar se ele é brasileiro, mas com vossa abordagem, eu acho que fiquei meio certeiro de que ele é português mesmo, né? Pode ser. Olha só, bom dia, Ed. Pô, cara, precisamos conversar. Bom dia, Matheus. Matheus, bom dia. Um grande abraço, Matheus, lá do CID. A Patrícia mandou. Foi essa frase aí. Se essa mistura não acontece, primeiro, porque o Design Thinking utiliza o termo design e diversas ferramentas de UX para o andamento de metodologia do Design Thinking. A gente lida diariamente com o caos e que o Design Thinking também explora. Exatamente, Paty, exatamente. Eu acho que o termo design é um grande problema nessa equação, né, Rodrigo? Assim como a gente adicionou design no sprint e ficou design sprint, né? Que não é design sprint, mas a gente adicionou para ficar também proprietário, de certa forma. Então, assim, colocando essas palavrinhas, alterando, cria essas confusões. Olha, o Bruno gostou? Obrigado, Bruno, pelo elogio aí. Bruno gostou, você é mais polêmico, tá? Eu sempre falo nas aulas, né? Quando eu dou aula para não designers, eu dou aula também numa pós de engenharia sobre o design thinking mesmo. E é engraçado que a disciplina é design thinking e UX. Então eu tenho aulas separadas para falar delas.
E muitas vezes me perguntam, primeiro, se é a mesma coisa, e segundo, eles me perguntam se todo designer é UX designer. Por quê? Por causa do bendito sobrenome do UX. Então tem que lá, UX design. Tem um sobrenome ali. E aí todo mundo acha que porque você é designer gráfico, designer de som, designer de não sei o que lá, você também pode ser UX. E são coisas complicadas. Eu diria que não é assim. Não é porque você é designer gráfico que você é UX designer também, só porque tem um sobrenome. Pode até ser que você tenha uma facilidade maior para migrar para essa... Pode ser. Apesar de que a gente já ouviu relatos de gente que não tem nada a ver com a área, tem mais facilidade para migrar para UX do que quem já era da área de design, né? Mas eu acho que esse termo design é muito sério. Ele causa muitos problemas e é essa questão da tradução também, né? Porque quando a gente fala do design thinking, e o Gonçalo falou, né, que é mentalidade de projeto, em inglês isso tem todo o contexto, porque design é projeto, né? Então, é o pensamento de projeto. Só que aqui a gente fala de pensamento de design se relacionando à disciplina design. E aí a frase do Tim é importantíssima, né? Que o design ficou importante demais para os designers. É muito mais profundo, né? É uma discussão realmente que dói no fígado de muita gente aí que é agarrado, né? Oh, boa, Felipe. Eu vou, cara. Eu crio um site de venda de camisas. Tá com umas 3 frases boas para live. Por live, é verdade, cara. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou registrar as minhas frases em Crônicas de Rodrigo Lemos, mas eu vou usar Design Thinking para criar o livro. Coloca no Google Project Etymology, exatamente. Ó, você vai ter boas respostas. Vou criar. Obrigado, pai. Ah, não! Ah, olha só que honra. Olha só, cara. Você chamou todos os seus amigos daquele grupo lá, Off Playground, né? Olha só, temos a honra. Bom dia, Gustavo. Ele mandou aqui. O problema é a forma que estão vendendo design nas empresas. Vejo muito foco em apenas um momento de ideação e menos na entrega. Por isso se discute o design doing. Design sem entrega, acho que não rola. E a gente fica com essa fama, né, Gustavão? Fama eu não vou falar a palavra, mas de fica ali só pensando, né? Só e nada, e não faz nada, né? Isso faz todo sentido. Eu não sei se você pegou no começo eu falando do Dirk, que ele fala isso, né? Que a gente fica nessa de não fazer. A gente fugiu, porque, puta, Rodrigo, né? Seu pai é artesão, né? E se a gente voltar aí aos primórdios, né? O design veio desse contexto de artesão, né? Do cara que projetava até entrega, né? Ele fazia. E parece, sim, que em alguns casos está se perdendo, né? E vira pobreza e vira fraco, um elo fraco, como o Gustavo falou. E o Gonçalo ainda complementa, ótima frase, Gonçalo. Thinking é um mindset, mentalidade, etymology, exatamente. Dá um Google, gente, para as palavras. Olha, a Paty manda aqui, ó. Sempre fico confusa esse método e ferramenta. Eu falei metodologia, método. O Bruno falou, não, ele é brasileiro, mas ele já está falando voz de Portugal, viu? O Edu Carioca, né? Que legal. Ele está fazendo mestrado em negócios eletrônicos em Portugal, muito legal. Ó, seria por essas confusões de nomes que surgem como design doing? Sim, exatamente. Por todas essas confusões, a gente começa a criar novas puxadinhos dentro do design para conseguir resolver a distorção de método, de ferramenta e de disciplina. Tem até um livro, né? Design doing. Tem, né? Tem design um amarelão. Por causa dessa confusão. Mas essa confusão, ela também existe por uma questão mercadológica. Os oportunistas. Profissionais que talvez nem sejam de design, ou são de design, e acabam querendo vender essas ferramentas ou esses métodos como grandes soluções para dentro das empresas. E espalhar e disseminar esse tipo de conhecimento de uma forma aleatória, sem mostrar o processo como um todo. Sem estruturar uma cultura, sem estruturar uma área de UX, sem estruturar nada, vai lá para um C-level e fala, vamos colocar ali naquela área que não tem nada, para eles fazerem design thinking. Vai lá, ensina a ferramenta de qualquer jeito, entrega e cai fora. E aí o pessoal fica perdido, porque não sabe o que fazer com isso e não sabe consolidar o final da história. Né? O que você ia falar? Não, Rodrigo, assim, eu acho legal também, vou citar até um outro colega nosso, né, o Érico, que ele fala que tudo é design, né, no final das contas. E aí tem umas discussões que a gente sempre fala, o Gustavo, a gente brinca sempre, né, tipo, é design isso, design aquilo, X aquilo outro. Eu não gosto de entrar nessa briga do, puta, esse nome a gente não devia usar,
isso aqui não está certo, isso aqui está errado, tá? Porque eu acho que muitos desses nomes estão relacionados a isso que você citou, que é o marketing da área dentro do mercado. E que eu não vejo problema, sabe? É o que eu falo sempre. Não existe a profissão UX designer, na minha visão. Né? Eu sou Também designer. não. Mas, assim, você vai entrar no meu LinkedIn e vai estar UX lá porque é como o RH procura. Então, isso é uma outra discussão. Para mim, é um outro problema. Mas eu não vejo problema nos nomes. O que eu vejo problema é se nós, designers, não soubermos o que estamos fazendo. Se nós não soubermos diferenciar o que a gente está fazendo, a gente só alimenta essa confusão na cabeça de quem já não sabe e não tem obrigação de saber, e fica marcado como, olha aquela galerinha ali que não entrega nada, mas está brincando. E isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. O Rick falou disso aqui em algum momento. Mas antes disso, o Clécio veio com uma provocação boa, design não é arte? Eu vou falar o que é arte para você, Clécio. Tem minha miçanguinha na praia ali, peraí que eu vou fazer... Não, mas já está em horário impróprio para menores, então eu não posso falar o que é para você, Clécio. Sou carioca, Clécio. Eu vou lá para a Fila Hype, Ipanema, e vender minha arte. O Gonçalo trouxe. Design tem que entender e agir para definir bem o problema, conversando com todas as partes envolvidas, suas restrições, o que é possível fazer com o que se tem em mãos e recursos disponíveis. Exato. Aí o Rick trouxe, complementando o Gustavo, em alguns projetos, a entrega do Design Thinking foi exatamente confirmar que não daria para entregar o produto que se imaginou, ou, no caso. Muito bom. Porque no final das contas, né, eu acho que aí duas características do Design Thinking que a gente pode diferenciar do UX como um todo. Inovação, o foco em inovação, não é que o UX não inova, porque a partir do momento que você ouve o usuário, você possibilita inovar, mas o foco do Design Thinking é inovação e validação da ideia. Porque o UX ele não está ali só para validar ideia. Mas o Design Thinking tem esses focos. Inovar e validar ideias. Talvez sejam dois termos aí que podem ser ajudados. O UX está no processo completo, gente. Ele pode inovar sim, ele pode validar ideias sim, mas ele está ali para melhorar produto, para se estreitar com a experiência do cliente. São coisas... Cara, para mim é muito clara a distinção disso, sabe? Eu acho que dá para a gente, assim, o UX design, ele está bem antes do design thinking, né? Ele está bem antes do descobrimento. Ele usa do design thinking para fazer essas validações, ele usa o design thinking para inovar, ele usa o design thinking como um ferramental. Ok, design thinking encerrado, ele continua. O UX continua depois do design thinking. Tem ainda vida pós-design thinking para ser cumprida com várias outras etapas. Então, assim, o design thinking, inclusive, pode ser substituído durante o processo de UX. A gente pode tirar o design thinking e usar qualquer outra coisa ali no meio. Ou não usar nada e falar que está usando, né, a convergência e divergência do jeito proprietário. Então, assim, o design thinking realmente é um módulo que se encaixa dentro de um caminho muito maior, que pode ser chamado de UX também, nesse caso. Então, não tem como falar que as duas coisas são as mesmas coisas, né? O André trouxe aqui, Buriti, me contrataram para um projeto de design, queriam que eu auxiliasse na decoração da empresa, achando que o design de interiores era a mesma coisa que design gráfico. Tá aí, ó. Mas você não sabia, André, que o Buriti veio de design de sobrancelhas, cara? Nada, nenhum preconceito. Eu também, design de interiores. Eu vou te falar, eu já não contei essa aqui, mas quando eu fui tirar meu... como é que fala o negócio lá? O visto? MEI. O visto nos Estados Unidos, lá para eu viajar. O cara que me entrevistou, quando ele perguntou minha profissão, eu falei, não, sou designer. Ele, de interiores? Eu falei, não, digital. Ah, tá. Ele demorou para entender. Admito que ele demorou para entender. Mas isso acontece. E, André, voltando ao que o Rodrigo falou, eu não vejo problema na empresa enxergar desse jeito, porque é normal, eles não entendem, eles não sabem. E vai acontecer de você entrar em algumas empresas e você ser chamado para alguns temas que não necessariamente têm relação com isso, contigo, mas que você pode ajudar, pelo menos. Então, assim, lá na Embraer, na ATEC, quando eu fui, assim que eu cheguei, durante 6 meses eu fui o cara do marketing também. Porque não tinha ninguém do marketing e eu fiquei auxiliando até eu conseguir fazer o presidente contratar alguém para o lugar. E, óbvio, não era o UX. Mas, na visão dele, eu era o mais próximo de algo
marketing para ele, sabe? E sim, já teve gente da infraestrutura me pedindo ajuda sobre layout de andar. Aí eu realmente segurei e tal. Mas em algum momento a gente trabalhou no layout de uma parte de um laboratório, que eles precisavam criar uma experiência para o visitante no laboratório. Então, tem uma relação, né? Mas não vejo problema. O problema é se a gente não souber educar ele, se a gente não souber conversar com ele, se a gente não souber, como designers, perceber a diferença que você percebeu. Porque se você, como designer, não entende o que você faz, isso é um problemaço. Aí ferrou, mano. E aí essa empresa não vai crescer nunca e você só vai apanhar. Tem que cortar o Buriti, gente, senão eu não paro de falar. Tem 10 minutos pra gente encerrar aqui, tem um monte de gente comentando. Para de falar, Buriti. Dá pra passar 10 minutos, a gente passou da outra vez. Ó, o Product Design, que em inglês é designer de startup e em português é design de produto industrial. Olha, eu não sabia disso, Toss. Dessa design em inglês é designer de startup e em português é designer de produtos industriais. Eu não sabia disso, Toss. Ó, aprendi uma curiosidade nova para depois investigar, cara. Bom ponto. Eu não sabia dessa diferença de product design e que em inglês é designer de startup. Vou dar uma olhada depois. A gente chama de product designer aqui, lá é chamado de design de startup? Designer de startup. Não sabia também. Também não, boa. Tá aí, curiosidades da manhã. O Marco trouxe, sim, estava discutindo isso ontem com um amigo. O que tem de charlatão não é brincadeira. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Todas as profissões, né? Todas as profissões, né? Piloto treco para ver se parece funcionar, se todo mundo está bem. Quais as restrições do mundo real? Plato, área. Adequa e quando der certo, mete bronca e escala design thinking. Só. Olha lá, a Paty concorda contigo, cara. Não sei hoje tá lindo, ó. O Marco falou, não, design é luta, não é arte, Clécio. Se manca, cara. É a arte da luta. O que pode ligar a Shutsu. É a arte... O Jorge, salve Paraguai, o Jorge tá em todas, cara, eu fico impressionado. Vamos tomar café com design team. O Jorge é o quê? UX lá ou é designer? Eu entendo 100% vocês. Cresci com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu também, Jorge, revelamos a idade. Amo Monteiro. Sabe por que design thinking inova? Porque se fizer direito o problema é resolvido de verdade. As provocações, todo mundo enfiando o dedo na ferida. E o design thinking não tem como método mais workshops, mas sim como mindset de como o time trabalha? Eu acho que está mais relacionado ao modelo de UX mesmo, de design centrado no usuário, do que o design thinking. Porque no final das contas, o design thinking ele tem como princípio o design centrado no usuário, colaboração, empatia, né? Qual era o terceiro? Era empatia, colaboração e mais um, que eu não lembro. Mas talvez, Felipe, não sei. Eu acho que não mentalidade do design thinking, sabe? Porque, para mim, design thinking é uma ferramenta no final do dia, assim. O Clécio trouxe. A hype do design thinking veio esteira da ideia de que se desenvolve uma startup completa em fim de semana. Cara, eu vou te... Não acho que é só isso, não, viu? Mano, Rodrigo... Uma pessoa na Embraer chegou para mim e falou assim, vamos fazer a asa do avião com o design sprint. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, se você fizer essa asa do avião com design sprint, eu não entro nele, ok? Porque, cara, não faz sentido, é uma asa de avião, cara. A gente já sabe o processo que precisa para fazer aquilo, entendeu? Fica aí a pergunta, a provocação para vocês. Vocês entrariam num avião produzido num design sprint? No dia de um UX designer, em que momento entra o design thinking e em que momento sai? Boa. O que eu acho? A gente falou lá no começo. Eu acredito que o design thinking ele é uma escolha a ser aplicada no momento que você entende que é uma ideia que não está muito clara, que você precisa validar, é uma coisa que você precisa testar muito rápido. Eu acho que é nesse aspecto o Gerson, né, que falou. Então, assim, o processo do produto, ele existe como um todo. Ele está sendo feito ali, diariamente. Chegou uma demanda, você faz pesquisa, você entende aquela necessidade, prototipa, testa, entrega para o desenvolvimento e etc. O Lean UX, o Dual Track, etc. Mas o Design Thinking, para mim, ele está aqui em cima, quando a gente fala do Triple Track, que é o Problem Space, né?
É onde você ainda não sabe o problema direito, você quer entender se aquela coisa existe ou não, se faz sentido você levar para o desenvolvimento ou não. Tá ali em cima, tá, Gerson? Então, se você der uma estudada no Dual Track, no Triple Track, aí talvez faça sentido para você ver que é lá em cima. Ele não está no dia a dia. Você não vai fazer design thinking no meio da sprint do desenvolvimento. Não dá, são 2 semanas. Você não vai conseguir desenvolver nada. É a minha visão, tá? Tá bom. Eu não vou nem discutir a sua visão, então. Não, discuta, falha a sua. Eles querem ver a gente brigando, não lembra da última vez? É verdade. Ó, se você quer ver a gente brigando, eu e o Buriti brigando, manda temas que vocês acreditam que eu e o Buriti discordam, porque é um problema achar isso. Eu acho que eu fiz a dupla com a pessoa errada, porque a gente concorda com muitas coisas. Já falei, mas liderança a gente tem coisas que não concorda. Vocês querem ouvir a gente falar de liderança? A gente vai falar de liderança, então, para vocês. Aí o pau vai quebrar na quarta-feira de manhã. Se você quer ouvir sobre liderança, escreve aqui nos comentários que vocês querem ouvir falar de liderança e quer ver eu, Buriti, quebrar o pau. Ó, o Rick falou, gente, se der tempo, fale um pouco sobre o desafio de implantar a abordagem design thinking em empresas que não têm a maturidade de design. Rick, eu acho que é fundamental a gente trazer esse ponto, mas isso daria mais do que 1 hora para a gente tratar sobre esse assunto da implementação, sabe, da mudança e de conseguir encaixar design thinking dentro de uma empresa, porque não é só o design thinking que deve ser encaixado. Posso fazer um convite agora para a pessoa? Gustavo, está ouvindo a gente ainda? Daqui a 2 semanas, acorde e você participa com a gente. Que eu quero ver ele falar sobre isso. Gustavo Oliveira. O nosso caríssimo Gustavo Oliveira. Então, Gustavo Oliveira, daqui 2 semanas, você que está assistindo também o UX Café, a gente vai depois chamar o Gustavo no WhatsApp para confirmar. Isso, tá. Que vai, né? Mas já ferrou, porque se ele não participar é porque ele negou. Então ele. E está em público aqui, exatamente. Tá em público, então, daqui exatamente. 2 semanas, a gente vai trazer o Gustavo no UX Café, que vai ser Bom Dia UX, para a gente falar sobre a implementação da cultura. E você, Rick, não vai poder perder, então. Ó, a Luma trouxe design visceral, design comportamental, design reflexível. Norma. Ó, sensacional. Vamos ver. Design e arte marcial. O Clécio não tem o que fazer, né, na quarta-feira de manhã, né? Design sprint para asa de avião é válido. Olha lá. Quem falou? O Gonçalo. O Gonçalo é outro, gente. Só fica provocando as pessoas aqui, né, Gonçalo? Ó. Não, você perguntou se ele entraria. Não é se é válido. Biscoito ou bolacha, Buriti? Bolacha, gente. Bolacha é tapa na cara, já falei. Ó, o Tos mandou aqui, ó. Eu quero também. Eu sei que sobre a bolha vocês também não concordam. É uma boa, hein? É uma boa também. Uma boa. Ó, vamos falar de produtos que só são feitos para ganhar dinheiro e não para ajudar no dia a dia. Interessante isso, hein? Boa. É legal. Boa. Ó, o Gustavo respondeu. É muito cedo, mas topo. Olha lá, Gustavo se ferrou, cara. 7 horas da manhã. É a mesma sacanagem que a gente fez com o Furtado, com o Fratinho e com a Ana semana passada. E o João mandou aqui. Existe o design thinker? Existe. Todos nós somos designers thinkers. Tem lá no LinkedIn, se você procurar, tem. Pior que tem, a pessoa lá coloca design thinker, então assim, tem, mas eu não concordo que tem que ter o cara que é o designer thinker. Eu já vi vaga de design thinker lead. Já vi. Ó, a Paty tá perguntando, quando vai ser o Book Club? Hoje. 8 da noite. Mas tinha que se inscrever no Simpla. Se você não se inscreveu, entra na lista de espera que o Buriti vai ver se existe. Isso, eu estou conferindo aqui se eu tenho a lista de espera ou se eu consigo liberar mais ingressos, tá, gente? Produtos e usabilidade. Tenho um ferro de passar com mais de 20 anos e ativo. E sigo usando como se comprei ontem. Ótimo ponto. Como é que é o nome? Ele fala programada, né? Como é que é? Obsolescência programada, não é isso que fala? Exato. Quando trocar o nome, vai trocar a imagem do café para um fantoche de papagaio? Não entendi a sua piada, Rafael. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Eu vou porque eu sou fã da Ana Maria. Eu vou pôr sim um papagaio. Se ferrou, cara. Não vou não. Mas eu sou fã. Eu vi. Entrarei de óculos escuros igual o Furtado. Sim, entraria. Ó, aí o Marco vem. Aliás, o que tem de pato no LinkedIn não é brincadeira. Ih, Marco, isso dá um outro Bom Dia UX para a gente discutir só sobre... Vamos fazer pérolas do LinkedIn, Buriti?
que vocês acham? A gente fazer um Bom Dia UX para você dar risada na quarta-feira de pérolas do LinkedIn. A galera faz pérolas do TikTok, pérolas do Instagram, pérolas do Facebook. Vamos fazer pérolas do LinkedIn, Buriti? Tá aqui, tá anotado. Se você gostar dessa ideia, é só para assim, sabe, desrupilar a cabeça, palavra que alguns não conhecem. Vamos lá, então um Bom Dia UX vai ter o tema pérolas do LinkedIn. Tudo Já relacionado anotei. a nomenclaturas de design. Acho que vai ser divertidíssimo trazer umas coisas estranhas. Ó, gente, sobre esse lance da imagem, o Buriti parece estar com uma coroa. Coroa. O UX Café, ou a espuminha do café, já falaram isso no grupo do UX Banking lá. Você me botou uma coroa. Eu sou o rei da treta. Boa! Eu vou fazer de propósito, então. Eu sou o rei da treta, o rei da treta. Então, gente, para encerrar, não se esqueça, assine o canal Design Thinking. Assine o canal Design Team. Eu tô passado, gente. Eu falei no começo da live. A voz até melhorou um pouco, porque tá quente, né? Mas daqui a pouco some. Pérolas do LinkedIn, tá lá, ó. Assine o canal Design Team. Hoje à noite eu faço uma live eu coloquei no LinkedIn. Vai ter uma live sobre o dia a dia de UX. Buriti, Ana e Eurípides, às 8 horas. UX Book Club. Uhum. Acompanhe o Instagram do XPA, que eu vou falar lá sobre vaga para hoje. Acompanha o Instagram do XPA. O XPA aqui nos apoia. Esse Bom Dia UX, futuro Bom Dia UX. O nome vai mudar, vai ser Bom Dia UX, né? Repetindo, porque, como eu já falei, o Luiz não se decidiu, volta a usar. Então, para a gente não ficar sobrepondo os nomes, o canal Design Team está vindo com novidade. Agora, nós vamos ter a participação mais do que especial fixa de Ana Paula Batista, da Natasha Buchler. Eu não sei falar sobre o nome dela, não sei se é Buchler ou Butler. Mas é da Natasha, ela vai estar aqui também no canal, as duas agora vão fazer parte do time. Não sabe se ela é manteiga ou se ela é mordomo. Fica quieto. Então, agora o Design Team está aumentando, está democratizando, não vai ser só eu aqui falando com vocês, vai ter mais gente. Buriti também agora faz parte do canal Design Team, oficialmente. E o que isso significa? Que eles vão ter vídeos deles. Não, mas eles vão ter vídeo só deles, tá? Vai ter vídeo só do Buriti, vai ter vídeo só da Natasha e da Ana. Exato. Você não vai ter que olhar só para minha cara. Agora o Design Team vai ter mais segmentos. E tem mais uma pessoa que eu estou conversando, estou tentando trazer. A gente vai gravar amanhã para fazer um teste, vamos ver se vai rolar. Mas eu vou falar o nome dele, é o senhor Eurípides. Senhor Pipo, olha aí. Sabe muito. Equipe do Design Team aumentando, gente. Isso é sensacional, trazendo gente nova para falar de mais coisa ainda. Então vai ter eu, vai ter Buriti, Ana, Natasha e talvez o Pipo. Estamos aí no processo. Talvez já jogou também. Já jogou, tá pressionado agora. Tá pressionado. Rodrigo, então, você nunca fala, mas você tem o podcast lá no Spotify, não sei o que lá, do Design Team. Então fala. Ouçam lá. A gente começou uma série sobre liderança. A gente já gravou alguns, o Rodrigo está lançando uns pouquinhos, e a gente também vai ter novidade para as próximas semanas aí de uma coisinha que a gente está preparando desde o começo do ano, mas vai sair. É boa, hein? É bem legal. E teve a semana Design Sprint, né? Semana passada, retrasada. Teve semana Design Sprint. Sucesso. Agora, penúltima semana de julho, mês 7, está vindo mais uma grande semana. Um case para você poder participar, projeto, especialistas diferentes da Semana Design Sprint, novos profissionais para dar uma renovada, vão estar ali todas as noites explicando sobre essa nova frente. Não é Design Sprint de novo, agora é outra coisa, um outro tema, mas que também é um método ali, uma forma de pensar, seja o que for essa discussão, vai ser bem legal. Então, Design Team está se preparando para um novo evento online. O time o nome do canal Tô passado, gente. Alguém falou Design Thinking. O Gerson falou. Ótimo papo, valeu, Gustavo. Convite feito, se ferrou. Um tema legal do Gonçalo, Design Ops, está na moda. Eu vou ter que trazer gente para falar, porque eu manjo pouco. Vai ter vinheta do Jornal da Manhã? Vai. A gente vai fazer igual do lembra o 3 é demais? O Bom Dia São Francisco, né? O Awake. Design Thinking. Marcelo,
Boa, só feras. Design Thinking. Brigadão, Thiago. Brigadão, Felipe. Gente, muito obrigado por essa manhã. Bom trabalho para você nessa quarta. Compartilhe isso daqui. Vamos ver essa conversa expandir. É isso aí. Te vejo no próximo Bom Dia UX. Na próxima quarta, às 7 da manhã, com mais um tema louco. Tem que vir de terno? Tem que vir de terno, não? Tchau, gente. Biscoito ou bolacha?